O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é a conhecida parábola do semeador. Para ser mais preciso, a parábola é de fato da semente. E meditar essa palavra hoje pode oferecer para nós uma boa oportunidade de refletirmos sobre a nossa vida espiritual e a nossa atitude na construção desta vida espiritual.
Uma das coisas que nós padres mais ouvimos nos atendimentos é justamente essa dificuldade de desenvolver uma vida espiritual, de amadurecer espiritualmente. Então, vamos olhar para essa parábola e tirar alguns ensinamentos, algumas coisas que devemos evitar e outras que devemos buscar. Primeiro ponto essencial, o ponto de partida, é a gente perceber que a semente, ela é semeada, ela é lançada. O semeador do evangelho é quem? É Deus. Deus é aquele que lança a semente da palavra. Então, Deus é aquele que lança também a semente da sua graça. Todos nós recebemos esta semente. Então, todos nós temos a capacidade de desenvolver a vida espiritual, porque todos nós recebemos essa semente da palavra de Deus, da graça de Deus. Então, ter uma vida espiritual é para todos. Porque às vezes tem algumas pessoas que acham que somente algumas pessoas são capazes de ter uma vida espiritual. Ah, não, esse negócio de vida espiritual é, sei lá, é para padre, é para freira, ou para servo de grupo de oração. Mas imagina, a gente já escutei algumas pessoas, eu que só vou na missa, eu que sou esquenta-banco, como eles gostam de dizer, né? Ou seja, que não atuo lá na comunidade. Esse negócio de vida espiritual não é para mim. Esse negócio de rezar todo dia, de progredir espiritualmente, não. Isso daí eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui nessa nossa reflexão: a vida espiritual não é somente para uns e para outros. Não. A vida espiritual é para todos. Porque é através da vida espiritual que nós estabelecemos esta nossa vida de intimidade com Deus. Não há outra forma de estabelecer uma relação de intimidade com Deus que não seja pela via da espiritualidade. Então ela é para todos. Percebam isso. O semeador lança a semente para todos. Deus deu para todos nós esta semente. Agora, Deus deu o quê? A árvore pronta? Deus deu uma mudinha? Não, Deus deu uma semente. Bom, vocês são aqui da cidade de Porto Feliz, que é uma cidade muito mais rural do que Sorocaba. Eu sou nascido e criado em Sorocaba, né? No meio do asfalto. Alguns de vocês devem saber disso muito mais do que eu. O que você precisa fazer para que uma semente se transforme em uma planta, numa árvore? O que precisa fazer? Precisa, primeiro, plantar, não é? Obviamente, é o primeiro passo. Você precisa colocar ela onde? Na terra. Se você pegar a semente e deixar ela na sua mão, vai crescer alguma coisa? Não. Então você precisa colocar ela na terra. Então, a primeira coisa que precisa fazer é o quê? Cuidar desta terra, para que ela receba a semente. Então, a primeira coisa que precisa fazer é pegar essa semente e colocar na terra. Mas vocês acabaram de ouvir na parábola que tem algumas sementes que nem na terra chegaram. Elas ficaram aonde? No meio do caminho. Estes são a primeira atitude que a gente precisa evitar na vida espiritual. É que a semente fique no meio do caminho, que nem chegue na terra. Esses são os iludidos. Como assim, padre, os iludidos? São aqueles que um dia
encontraram Jesus, fizeram uma experiência de Jesus, fizeram uma experiência de Deus, mas, ao fazerem essa experiência, se iludiram com uma coisa que Jesus nunca disse, mas que às vezes as pessoas criam na cabeça, que é o quê? Que seguir Jesus é fácil. Então, ela encontrou Jesus e se iludiu com o quê? Achando que, a partir do momento que ela for seguir Jesus, ela não vai ter mais problema. Ela não vai ter dificuldade. Imagina, viu? Eu encontrei Jesus. Jesus me ama. E eu vou seguir Ele. Então é óbvio que eu não vou ter problema. Esse Jesus que eu vou seguir, Ele vai dar tudo aquilo que eu quero, na hora que eu quero, e eu vou ter uma vida, então, tranquila, serena. Sem sofrimento, sem provação, sem nada disso. Só que vamos lá. A vida daquele que segue Jesus é assim? Não é assim. E aí, então, quando vem o sofrimento, quando vem a provação, o que essa pessoa faz? Se ela é iludida, quando vem diante dela a realidade, o que acontece? Ela fica uma pessoa desiludida. E aí, então, ela quer abandonar, ela nem vai plantar a semente. Nem vai dar oportunidade para que a semente germine. Por quê? Porque ela se decepcionou com uma ideia totalmente equivocada que ela fez de ser discípulo de Jesus. E toma cuidado, viu? Porque isso pode acontecer não só no começo da vida espiritual. Isso pode acontecer com gente que já está na caminhada há tempo. E quando vem o sofrimento, daí qual que é a questão? Qual que é o questionamento? Por que isso está acontecendo comigo? Por que esse sofrimento? Por que eu estou passando por essa situação? Por que esta provação na minha vida? Se eu estou tentando fazer tudo certo, por que isso está acontecendo comigo? Se eu sirvo à igreja há tanto tempo, se eu estou me dedicando, estou me doando às coisas de Deus, por que acontecer comigo, eu estou tentando fazer tudo certo, eu estou me esforçando, e agora vem esta provação, e agora vem esse problema? Às vezes tem algumas pessoas que até pensam assim, se fosse na vida do outro lá, que está vivendo uma vida toda errada, e está fazendo as coisas tudo errado, parece que na vida daqueles lá as coisas dão tudo certo, e eu, que estou tentando fazer o certo, as coisas parecem que estão dando errado na minha vida. Esse comportamento é o comportamento de quem nem deixa a semente chegar na terra. A semente fica na beira do caminho, porque se iludiu com uma ideia totalmente errada do que é ser discípulo de Jesus. Jesus nunca nos enganou nesse sentido. Porque Jesus sempre deixou muito claro. Quem quiser ser o meu discípulo, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Veja, tem muita gente que esquece dessa parte de tome a sua cruz. Tem gente que quer só seguir Jesus, mas esquece a cruz, deixa a cruz lá. Tem muito cristão querendo viver um cristianismo sem cruz. Olha, cristianismo sem cruz não é cristianismo. Não existe Jesus sem cruz. Não existe, e se não existe Jesus sem cruz, ele sendo mestre, também não existe discípulo dele sem cruz. Não se iluda. Não se iluda com esses discursos de gente que prega um cristianismo sem cruz. Gente que prega um Jesus sem cruz. E seguir Jesus é facinho, é moleza. Não. Não acredite nisso. Não se iluda com este falso Cristo. Cristo sempre deixou muito claro: quem quiser seguir, tome a sua cruz. Pois bem, esses então
são os que nem lançam a semente na terra, os que se iludem. E aí, quando se decepcionam, abandonam, largam a mão e fala: isso não é para mim. Mas tem aqueles que até lançam a semente na terra, no solo, né? Mas lançam num solo cheio de pedras. Muito bem. Quando a gente lança uma semente num solo que é cheio de pedra, um solo rochoso, portanto, o que acontece? Até germina, até cresce um pouquinho, mas o solo rochoso impede o quê? Que a raiz se aprofunde, não é? Então ela fica uma raiz superficial. Bom, para a planta crescer bem, ela precisa do quê? Ela precisa ter raízes mais profundas. Se ela tem raízes superficiais, ela cresce, mas fica muito frágil, não é? Porque ela precisa, quanto mais raiz, melhor, porque é do solo que ela tira o nutriente, não é assim? Então, se a raiz ela é pouco profunda, cresce uma planta frágil, o que acontece? Ela morre muito cedo. Não tem capacidade de produzir fruto, porque não tem raízes profundas. Pois bem, esses são os que a gente pode chamar de inconstantes. Olha, cheio desses. Que é o quê? Que são aqueles que vivem sempre de altos e baixos, que não conseguem manter uma frequência, que não conseguem manter uma constância. E a vida espiritual exige essa constância. Então, como que os inconstantes agem? A gente está vivendo agora o começo do ano, né? Estamos em janeiro. Hoje é dia 29, né, de janeiro. Então, nem terminou um mês. Nem terminou o primeiro mês do ano. Mas o que acontece? A gente, nessa época do ano, a gente faz 1000 planos, né? 1000 propósitos para o ano que vai começar. Não é assim? Então, vai começar em dezembro, já vou fazer lá os meus propósitos para o ano. E tem algumas pessoas que fazem também propósitos no ano novo para a vida espiritual, né? Só que o que acontece? Planeja errado. Por isso não consegue a constância. Então, a pessoa está lá no final do ano de 2024 e ela não está rezando. Reza ali um pouquinho na hora que acorda, reza alguma coisa na hora que dorme, mais para lá do que para cá, né? Que aí à noite já está com sono, já está chamando Jesus de Genésio, né? Faz aquela oração confusa, Deus fica com Deus, Deus dorme com Deus, e aí nem sabe direito o que está falando, né? Está rezando lá muito, mas uma oração muito sem vergonha, sabe assim? Uns minutinhos ali só. Mas daí a pessoa se propõe, não, 2025, ano novo, vida nova. Vou me dedicar à vida de oração. Veja, não estava rezando nem 10 minutos por dia. Mas a partir de janeiro, aí vocês vão ver. Me proponho, eu vou rezar 3 horas todo dia. 1 hora de manhã, 1 hora à tarde e 1 hora à noite. Aí vê só, 2025 vai ser o meu ano. A vida espiritual vai, decolar agora. Veja, se você não estava rezando nem 10 minutos em dezembro, como que você vai rezar 3 horas a partir de janeiro? Diga para mim. Tem como? Não tem. Se você não estava rezando 10 minutos, você não vai rezar 3 horas. Para de ser tonto. Esqueça. Não é assim que funciona. Daí o que acontece? A pessoa se propõe a rezar, então, essas 3 horas. Só que ela consegue? Pode até conseguir. 1, 2 dias. Mas daí chega no terceiro, aquela que seria, né, às 3 horas, já vira 2. Passou uma semana, que era 3 horas, vira 1 hora. Passou 2 semanas,
aquilo que era 1 hora fica 30 minutos, aquilo que era 30 minutos vira 10, e aquilo que era 10 vira 5. Ou seja, você ficou pior do que você estava o ano passado. Mas por quê? Porque não entende que não é assim que funciona. E aí, quando percebe que não conseguiu cumprir aquilo que prometeu, aí se frustra. Aí desanima. E o que acontece? É essa semente lançada no solo pedregoso. É inconstante. Quer ir de 0 a 100 muito rápido. Só que a vida espiritual não é assim. A vida espiritual, ela não é decolar. A vida espiritual, ela é degrau por degrau. Por isso que ela exige constância. É degrau por degrau. Não dá para ir de 0 a 100 assim, tão rápido. Não é assim que funciona. Porque se for assim, você não consegue criar raiz. A raiz, para ser criada, exige tempo, exige esforço. E aí, então, ela é inconstante por quê? Ela desanima, aí ela fica um tempo desanimada, a pessoa fica um tempo desanimada, mas depois ela anima de novo. Não, agora vai. Aí ela, vamos lá. Vou tentar às 3 horas de novo. Não, agora vai, imagina. Daí a pessoa que não estava rezando 10 minutos, se propõe a acordar todos os dias, 4 horas da manhã, para rezar com o Frei Gilson durante 40 dias. Coitado do Frei, no segundo dia já está rezando sozinho. Está lá, até põe o Frei lá, né? Mas daí reza lá as primeiras 3 Ave Maria do Rosário, né? Acorda, já está lá na metade do 3º terço, né? Já está lá nos mistérios gloriosos e a pessoa... O coitado do Frei Gilson, do Instituto Reste, sei lá, né, da onde que vai acompanhar, eles estão rezando sozinhos. Entende? Então, a vida de oração, ela não funciona dessa forma. A vida espiritual, ela é progressiva. E como um progresso, ela precisa ir passo por passo. Então, se você quer progredir, você precisa ir em poucos, metas pequenas. Metas que você consegue cumprir. E aí, a partir do momento em que você perceber que você está sendo fiel naquele pouco, aí significa que é o momento de você dar mais um passo. E assim vai, né? Aí você vai dando passos, não só na quantidade, não só no tempo, mas também na qualidade desta oração. Entende? E aí você vai progredindo. É passo por passo. É degrau por degrau, porque senão você vai continuar nessa gangorra na sua vida. Hora está lá em cima, hora está lá embaixo, hora está lá em cima, hora está lá embaixo. Não. A vida espiritual, a gente precisa buscar sempre uma constância. Muito bem, mas tem gente que até consegue colocar, então, a semente no solo. Veja, tem gente que a semente não chega no solo. Tem gente que chega no solo, mas no solo errado, no solo que não dá para criar raiz. Mas tem gente que até consegue colocar ali a sua semente num solo, num lugar ali aonde ela vai criar raiz, aonde ela vai ter o necessário, aonde ela vai crescer. Só que tem gente que não planta somente a semente da palavra da graça de Deus neste solo. Tem gente que planta outras coisas também, que vão crescendo juntos. Vai crescendo junto com a semente. E aí, tanto a semente da palavra quanto dessas outras coisas vão crescendo junto. Só que em um determinado momento, essas coisas que foram plantadas junto com a semente da palavra, elas vão crescendo e ocupando o espaço que seria da palavra. E aí começa a ter, então, um conflito. Não tem solo suficiente para todas essas coisas crescerem juntas. E aí, uma
vai sufocando a outra. São as pessoas que plantaram a semente no meio dos espinhos. A esses, se aqueles que a semente fica no meio do caminho, a gente pode chamar de iludidos. Aqueles que a semente está no solo pedregoso, podemos chamar de inconstantes. A esses nós podemos chamar de orgulhosos. Por quê? Porque são aqueles que acham que tudo depende de si. São aqueles que acham que não precisam de nada e nem de ninguém. Eu me basto. Ou somente eu sei fazer. Veja se você já conheceu alguém assim. Você não é assim com certeza, mas você pode ter conhecido alguém, né, que é assim. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, vive reclamando que ninguém ajuda? Ah, tudo eu. Aqui nessa casa, tudo eu. Se eu não fizer, ninguém faz. Aí até que em algum momento, alguém se compadece daquela pobre alma que faz tudo sozinho, né? E tem a brilhante ideia de tentar ajudar. Então, peraí, se você faz tudo sempre sozinho, pode deixar que dessa vez eu vou te ajudar. Então, vamos lá, eu vou ajudar. Aí a hora que alguém se propõe, a pessoa vem assim, não, pera. Você não sabe fazer direito. Isso aqui, só eu sei fazer. Você vai fazer, mas vai fazer errado. Aí eu vou ter que pegar e vou ter que fazer de novo. Não compensa, vai. Aí passa 5 minutos, está lá de novo. Por que ninguém me ajuda? Conhece alguém assim? Não responda. Guarda. O que é isso? Orgulho. Só eu sou bom. Só eu sei fazer. E aí, isso que se manifesta nessas pequenas coisas, podem também se manifestar na vida espiritual. A pessoa ela não age assim só com quem está ao redor dela, ela passa a agir assim com Deus. E aí ela quer ensinar Deus a ser Deus. No auge do seu orgulho, a criatura quer ensinar o Criador como ele tem que agir. E a pessoa chega diante de Deus, na sua oração, e fala assim, olha Deus, eu estou passando por isso, mas eu já sei como resolver isso. É só o Senhor fazer isso, isso e isso para mim. É só o Senhor me dar isso, isso e isso. Pronto. Resolveu a situação. Olha só que legal. Daí, Deus, eu vou ficar feliz, o Senhor vai ficar feliz. Pronto. Todo mundo sai ganhando. É só o Senhor fazer do jeito que eu planejei. E ai de Deus, se Ele não faz da maneira que eu estou pedindo. Nossa, daí pronto. Aí Deus vira o pior carrasco. Ah, porque Deus me abandonou. Porque Deus virou as costas para mim. Ai, porque eu não escuto mais Deus. Ai, porque agora eu estou vivendo um silêncio de Deus. Deus não fala mais comigo. Deus não me atende mais. Pois é. Mas você está esquecendo daquilo que a gente reza no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente age assim, a gente está falando, seja feita a minha vontade na terra, no céu, na minha família, em casa, em todos os lugares. A minha vontade é que tem que prevalecer. Porque eu sei o que é bom. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que os outros precisam. Eu sei, eu sou, eu faço, eu me basto. Eu, o tempo todo. O que é isso? Orgulho. E aí, num coração orgulhoso, é claro que não tem espaço para a semente da graça de Deus germinar. Porque é só eu que sei fazer as coisas. Então, o meu eu sufoca a graça que Deus dá para germinar em mim. Mas aí, chega então, conforme a gente vai progredindo, conforme a gente vai conseguindo vencer esses obstáculos, aí então a gente chega
naquele que é o ideal, o solo bom. Para a palavra realmente poder ali germinar, crescer e frutificar. Se a semente que fica no meio do caminho são os iludidos, se a semente do solo pedregoso são os inconstantes, se a semente que cresce no meio dos espinhos são os orgulhosos, a semente lançada na terra boa são os humildes. Se você quer que a semente da graça de Deus germine no seu coração, seja humilde. O humilde vai perceber que, de fato, o caminho para seguir Jesus é a cruz. Então ele não vai se iludir. Porque ele vai entender, se esse foi o caminho do mestre, esse também tem que ser o caminho do discípulo. O humilde, ele vai entender que ele precisa buscar esta constância, que ele precisa dar pequenos passos. É sendo constante nesses pequenos passos que eu vou conseguir grandes progressos. E o humilde vai perceber que eu não sei todas as coisas. O humilde vai perceber que eu não posso tudo. O humilde vai perceber que, na verdade, se eu parar para pensar, eu não tenho controle de absolutamente nada. O humilde vai perceber a minha vida está nas mãos de Deus. E aí então, a partir do momento que a gente entende isso, aí então o nosso coração é a terra boa. Aí a graça de Deus vai germinar. A graça de Deus vai agir. E aí eu vou conseguir construir uma vida espiritual, uma vida de intimidade com Deus. Porque eu vou entender o caminho que me leva até Ele. E eu vou entender que sem Ele eu não sou nada. Nessa Santa Missa, nessa Eucaristia, ao comungarmos, ao estarmos na presença de Jesus sacramentado que vai passar, que vai caminhar no meio de nós, que esta seja a nossa oração hoje. Jesus, que o meu coração seja essa terra boa. Dai-me, Senhor, um coração humilde, para que a vossa palavra, para que a vossa graça possa germinar. E aquela bonita jaculatória que nós rezamos, tão conhecida, seja o nosso pedido sincero para Jesus nesta noite. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Que esta seja a nossa oração a Jesus hoje. Amém.